A palavra do Senhor que eu quero trazer nessa noite está no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Os irmãos podem ler a palavra do Senhor aí sentados mesmo. Gênesis, capítulo 12, o primeiro versículo 1, 2, 3, 4. Aleluia. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Irmãos, aqui neste capítulo 12 de Gênesis, é a primeira vez que aparece aqui uma pessoa, um patriarca na história de Israel e, consequentemente, para toda a humanidade, para a cristandade, para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo, né? Porque o Islã, eles também têm ali a sua linhagem em Ismael, que também saiu de Abraão, né? Então, irmãos, Deus chamou Abraão para que, através dele, de Abraão, mudasse a história, não só dele, da sua família, mas, na verdade, gente, mudar a história da humanidade. Até porque Jesus, ele nasceu, né, humanamente falando, até pegando um pouquinho do que eu falei aqui no domingo, a genealogia de Jesus, ele está ali dentro da genealogia de Abraão, né? Então, o que acontece? Deus, ele provocou um chamado muito forte na vida de Abraão, para que, através dele, mudasse, ou Deus guiasse um povo, uma família, depois uma nação, depois o mundo inteiro, em direção aos propósitos que Deus havia estabelecido para a humanidade. Agora aqui, cabe uma reflexão muito interessante, porque, meu irmão, toda vez, ou todas as pessoas, que Deus tem uma obra grande para fazer na vida dessa pessoa, Deus sempre vai pedir de você alguma coisa que também seja grande e importante para você. Deu para você entender? Quando Deus chama você para fazer uma grande obra, Ele vai pedir de você que muitas das vezes você tenha que renunciar a alguma coisa que é grande e que é importante para você. Primeiro, por quê? Deus chamou Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ali naquela região, que foi, na verdade, a gente vê aqui na Bíblia, até pela questão histórica, que ali foi o berço da civilização, né? Ali começou a ideia de construção, de se construir, quando eles fizeram ali a torre de Babel, aquela ideia de construir, quando o homem passou a ter essa ideia de crescimento, de construir, de desenvolver, começou ali naquela região, e
aquela região também, ali começou a questão da idolatria, de adorar ídolos, adorar deuses. Abraão, ele cresceu nesse contexto, no contexto da idolatria, de adorar deuses, invocar, como isto vem de tempos longos, de pessoas adorarem a criatura, adorar o sol, a lua, a natureza. E Abraão, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Por quê? As pessoas nessa região que Abraão vivia, em Ur dos Caldeus, nessa região ali, era uma região de idolatria. Abraão não teve contato nenhum até então com Deus, criador dos céus e da terra. Segundo a história, o pai de Abraão, que é Terá, o nome dele, ele era uma das pessoas mais importantes, mais influentes dentro dos cultos idólatras na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Terá era uma pessoa influente na idolatria. E Abraão cresceu dentro deste contexto. Mas é interessante que um dia Deus, ele se apresenta para Abraão, e Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus. E isto é importante. Por quê? Porque uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, e um dia Deus chega para ele e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gente, por que Abraão é conhecido como pai da fé? Porque ele teve uma fé fora do comum. Por que, gente? A Bíblia, o apóstolo Paulo disse que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela é gerada no seu coração à medida que você ouve a palavra de Deus. E diga-se de passagem, hoje você tem palavra, mensagem, tem louvores, em cada esquina tem uma igreja, você tem no teu telefone, na televisão, tem pregação, tem mensagem. Na época de Abraão, irmãos, o que tinha? Tinha nada. Sabe qual é o tempo de Abraão? Vocês conhecem, né, na escola? Na escola a gente aprendeu sobre aqueles códigos de Hammurabi. Abraão daquela época, o início da civilização. E qual a informação que Abraão tinha sobre Deus? Nenhuma. Porque no tempo de Abraão, a humanidade já estava completamente distanciada de Deus. E Deus vai lá e fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante que Deus nem o endereço deu para Abraão. Deus não disse para Abraão para onde ele iria. Gente, tem que ter fé ou não tem? Até hoje, pensa hoje, Deus falar com você assim: Valdeci, a você, a Luzia e o Nicolas, vai. A primeira pergunta qual é? Para onde, Senhor? Não, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que a gente já vai pensar? Deus vai mandar para um lugar muito ruim. Eu não vou, não. Eu quero saber para onde é. Não é natural isso? É normal, isso é de qualquer pessoa. Se Deus disser para mim: Jairo, levanta e vai, pega aí a tua família e sai. Eu falei: Senhor, para onde que Deus vai me mandar? Será que Deus vai me mandar para um lugar que eu não gosto? Será que Deus vai me mandar para a roça? Para um lugar que pega... Será que Deus vai me mandar para um lugar que não pega internet? É a primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Será que para onde Deus vai me mandar tem telefone? Gente, foi assim que Deus falou com Abraão. Abraão, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para onde. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Abraão não perguntou o que eu estou perguntando aqui. Para onde? O que é que tem lá?
como que eu vou fazer lá? Deus só falou para ele, levanta, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão levantou e saiu em direção a um lugar que ele não conhecia, um lugar que ele nunca tinha ido, e tem outra, foi em obediência a uma voz que ele nunca tinha ouvido na vida. Por isso que ele é o pai da fé. Aleluia, glória a Deus. Mas só, irmãos, que tem uma lição aqui muito importante para nós. Porque alguém pensa assim, poxa vida, isso é muito difícil e Deus está sendo muito ruim com Abraão em fazer isso. Gente, preste atenção, Deus nunca vai pedir nada de você sem que por trás daquilo que Ele te peça, que não tem uma recompensa muito maior do que o sacrifício que você passou. Pode ter certeza disso. Deus nunca vai pedir algo de você, alguma coisa de você, sem que por trás daquilo ali tenha uma recompensa muito maior sobre a tua vida. Deus nunca vai pedir de você renúncia de uma coisa que aquela renúncia não vai provocar em você uma bênção muito maior. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. É difícil, irmão, sair do meio da família? Obviamente que é. É difícil sair de uma terra que você nasceu, cresceu? Obviamente que é. É difícil você atender uma voz que você não conhece? Obviamente que é. Mas Abraão obedeceu a voz de Deus e foi. Outra coisa que eu quero aqui falar com os irmãos. Toda vez que você obedece à voz de Deus, você está trazendo bênção para a sua vida. A melhor coisa que a gente faz na vida é obedecer à voz de Deus. E olha que Deus fala com a gente todos os dias, mas muitas das vezes a gente quer ser teimoso com a voz de Deus. E Deus disse para Abraão, e o que Abraão fez? Abraão saiu daquele ambiente de idolatria, saiu daquele ambiente de afastamento de Deus, onde aquele povo não conhecia nada de Deus. E Abraão foi embora em direção ao chamado de Deus. Só que Deus falou com ele, você sai, você obedece. E Deus diz o quê? Farei de você uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Meu irmão, todas as pessoas que obedecem à voz de Deus, Deus vai fazer com que esta pessoa seja uma bênção. Se você obedecer à voz de Deus, você será uma bênção. Aleluia. Se você obedecer à voz de Deus, Deus vai fazer de você uma bênção e Deus vai fazer muitas coisas acontecer através da sua vida pela obediência à voz de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, Abraão saiu, foi embora. A Bíblia diz no texto que nós lemos, qual era a idade que Abraão tinha? 75 anos. Sabe o que isso significa para nós? Que muitas das vezes a gente acha que o tempo passou. 75 anos, vamos pensar bem. Será que já está no fim da vida? Que não tem mais nada para fazer? Meu irmão, Abraão obedeceu a voz de Deus, porque ele, naquele momento, ele abriu mão de tudo. Sabe o que isso significa para nós, meu irmão? Que infelizmente a gente vive um tempo que as pessoas querem negociar com Deus. As pessoas querem servir a Deus e querem servir a outras coisas também. Às vezes, a pessoa quer servir a Deus, mas ele quer servir o mundo. Ele quer servir a Deus, mas quer servir as suas vontades. Não quer abrir mão
para servir a Deus de vontade, de verdade. Sabe o que o próprio Deus disse para o povo de Israel na época do profeta Elias? O povo estava na idolatria, servindo a Baal, adorando imagem e tal. Deus falou, sabe por quê para eles? Se Baal é Deus, segue Baal. Agora, se o Senhor é Deus, serve o Senhor. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão sai. Quando Deus diz assim, ó, sai, meu irmão, sabe o que Deus está dizendo? Que tem que romper. Quando Deus diz sai, Ele está dizendo que tem que abrir mão. Quando Deus diz sai, Ele diz que tem que largar as coisas do passado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente quer seguir a Deus, mas a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão. E Deus disse para Abraão, sai, deixa a sua terra, a sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e você será uma bênção. Sabe o que aconteceu? Que Deus se apresentou para Abraão e disse assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Meu irmão, quando Deus disse assim para Abraão, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, Deus Todo-Poderoso, no original, é El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. E você sabe o que é El Shaddai, meu irmão? É o nome de Deus. Sabe por quê? Existem muitos deuses por aí, mas só existe um Deus Todo-Poderoso. Então só existe um El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo, Abraão, eu estou me revelando para você. Eu estou dizendo o meu nome para você. O meu nome é El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que quando você obedece à voz de Deus, Deus se revela para você. Não tem uma pessoa que ela aceita Jesus no seu coração, que ela entrega a sua vida para Deus, que Deus não se revele para ela. Sabe o que acontece? Que as pessoas, muitas pessoas, elas vão para a igreja, algumas aceitam Jesus, às vezes até se batiza, mas a pessoa acha que ela está indo para a igreja como se fosse simplesmente para uma religião. Eu estou aceitando uma religião como se fosse uma religião qualquer. Meu irmão, eu sempre digo para as pessoas, você precisa ter a experiência com Deus. Eu sou 10, 20, 30 anos de religião tal. Para Deus não interessa nada, meu irmão. Qual é a tua comunhão com Deus? Qual é a tua experiência com Deus? O que você entende de Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus? Deus se apresentou para Abraão e disse a Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Que Abraão, ele largou tudo para ter uma experiência pessoal com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ter uma experiência pessoal com você. Você não pode se permitir vir para a igreja e somente estar aqui e ouvir mensagem, ouvir louvores, mas você não ter uma experiência sua com Deus, de alguém dizer para você, e aí? Qual a experiência que você tem com Deus? E a pessoa... Não, meu irmão, você precisa ter a tua experiência com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque quando a voz de Deus ecoa no nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo é envolvido pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! E a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, o nosso ser é impactado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Sabe o que acontece? Porque muitas pessoas têm dificuldade de deixar alguma coisa para servir a Deus. Vou repetir. Porque
algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm dificuldade para largar algumas coisas para servir a Deus. Você sabe por quê? Porque nunca ouviu a voz de Deus. Porque, meu irmão, tem pessoas que pensam assim: eu não consigo ser crente. O cara pensa na vida lá no mundo, várias mulheres, pensa várias coisas que a pessoa faz, ele pensa que ele nunca vai conseguir viver sem aquela vida, ele sabe que é uma vida errada, mas a pessoa só pensa isso porque ainda ela nunca ouviu a voz de Deus. A pessoa pensa: eu nunca vou conseguir largar isso, eu nunca vou conseguir largar aquilo, eu não vou conseguir ser crente. Mas o dia que a pessoa tiver um encontro com Jesus, meu irmão, pode estar enraizado lá no mundo, que a pessoa sai com força, porque ela está entregando a sua vida para Deus de verdade, e ela está mudando de vida. Aleluia, porque Abraão ouviu a voz de Deus, e meu irmão, é como se ele fosse uma árvore que arrancasse com raiz e tudo. Ele ouviu a voz de Deus e a sua vida mudou de uma vez por todas para sempre. Aleluia, meu irmão, quando a pessoa ouve a voz de Deus, a vida dela muda, mas muda de uma vez por todas. É algo que eu sempre digo aqui para os irmãos: é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus e a vida dela não mudar de verdade. Sabe o que acontece com muitas pessoas? É que tem muitas pessoas pelo mundo afora que elas vão para a igreja simplesmente como uma religião. Eu estou aceitando uma religião. É essa comparado com aquela. Eu poderia ir para aquela, mas eu vou para essa. Meu irmão, não. Você precisa ter uma vida impactada pelo poder do nome de Jesus, porque esse encontro com Jesus vai mudar a história da tua vida. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, é aquele encontro que você teve igual a Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Deus fala para Abraão: Abraão, sai. É a mesma coisa que Deus fala para nós hoje. Meu irmão, você quer servir a Deus? Deus sempre vai falar para você deixar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente vai ter que deixar para servir a Cristo. E Ele está dizendo: larga e sai. Mas eu te digo que no meio do caminho você vai viver experiências verdadeiras com Deus. Aleluia. No meio do caminho, Deus vai se revelando para você. Sabe por quê? Deus nunca tira uma pessoa de um lugar para mandar para um lugar pior. Sabe por quê? Por isso que eu digo aqui para você, eu disse aqui, se Deus disser para você, sai sem falar para onde ir, a gente vai pensar que Deus vai mandar a gente para o pior lugar. Eu disse aqui no domingo, que Abraão, ele é descendente, né? Ele veio de Noé, dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé. Abraão, ele vem da descendência de Jafé, de Cã, Sem e Jafé. Então, Abraão, ele é da linhagem de Sem, por isso que é chamado de semita. Né? Os semitas, é deles que saíram todo ali o grupo de judeus e tal. E Abraão, ele vem dessa linhagem de Sem, dos semitas. E quando os filhos de Abraão povoaram, os filhos de Noé povoaram a terra, os semitas foram para uma parte, além de ser uma parte idólatra, na questão de terra mesmo, não era uma terra produtiva, uma terra fértil. A terra que ficou, a melhor parte da terra, ficou com os descendentes de Cã. E é interessante que quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar, Deus estava tirando Abraão de uma terra ruim e levando ele para uma terra que mana leite e mel.
Aleluia. Deus estava tirando os descendentes de Sem, os semitas, daquela região da Mesopotâmia e levando para aquela região que hoje é o território de Israel. A Bíblia diz que aquela região é a terra que mana leite e mel. Deus não falou para Abraão para onde ele estava indo, mas Deus, pela obediência de Abraão, estava levando ele para uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Meu irmão, Deus pode te chamar hoje e você não entender para onde Deus está te levando, mas pode ter certeza que Deus está te levando para um lugar melhor. Pode ter certeza que quando você obedece à voz de Deus, Deus está te colocando num lugar melhor. Deus está mudando a tua vida para melhor. Deus está mudando a tua casa para melhor. Deus está mudando a tua mente, o teu coração para melhor, para você ter uma vida melhor. Como que você vai ter uma vida melhor? Em obediência à palavra de Deus. Mas Abraão, ele poderia simplesmente dizer: não, Deus, eu não vou sair daqui não, porque Deus não obrigou Abraão a sair. Deus disse a Abraão, e Abraão simplesmente ouviu a voz de Deus. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida com Deus, ouça a voz de Deus, busque a Deus, tenha experiência com Deus. Só que para você viver a experiência com Deus, eu já estou te dizendo nesta noite, que às vezes você vai ter que abrir mão de coisas para servir a Deus. E se você estiver pronto para abrir mão de coisas na tua vida, para você servir a Deus, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida de vitória, meu irmão. Como eu disse aqui, Deus nunca chamou alguém para abrir mão de alguma coisa sem que o resultado não seja uma vida melhor. Você abriu mão do pecado, você abriu mão do mundo e você abriu mão de tudo para servir a Cristo. Tenha certeza que a recompensa de Deus é grande na sua vida. Tenha certeza que a recompensa de Deus é grande para você. Uma coisa que você deve fazer é obedecer a voz de Deus e não desistir no meio do caminho. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção aqui que eu vou dizer para você. Experiência com Deus se adquire no decorrer da caminhada. Ninguém que aceitou Jesus hoje, meu irmão, vai ter experiência com Deus para amanhã, não. É no decorrer do caminho que você vai ter experiência com Deus. No decorrer do caminho, Deus foi revelando os seus propósitos para Abraão. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus disse para Abraão que através dele seria bendita todas as famílias da terra. Meu irmão, o mundo inteiro, todas as pessoas, elas são contadas antes e depois de Abraão, porque a vida dele foi uma vida de testemunho e de exemplo para nós sermos fiéis a Deus e sermos obedientes à voz do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Toda obediência traz um resultado de bênção. Vou repetir. Toda obediência traz consigo um resultado de bênção. Por isso que eu digo para você, vale a pena obedecer à voz de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Essa palavra seja para o teu coração, meu irmão, para a tua vida. Que a vida de Abraão seja um exemplo para nós de fidelidade. A vida de Abraão é para você, é para mim, é para nós. Um exemplo de quê? De fidelidade, de obediência, de temor e de entrega à vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Que a sua vida seja para o reino de Deus. Que a sua vida seja para a vontade de Deus. Que o seu coração esteja entregue ao Senhor. E que através de você, outras pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nós estamos chegando para o final deste culto. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé.
E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E neste momento eu quero estar agradecendo ao Senhor pela vida da Jaqueline, do Iago, da Caroline, da Rosângela. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? Voltem sempre. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que vieram aqui juntamente conosco nessa noite. Está adorando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo falou com cada um de nós nesse lugar. Que cada um de nós possamos viver essa experiência desse homem de Deus na nossa vida a cada dia. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por este culto, por esta noite, por estarmos aqui adorando e cultuando o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Pai bendito, Deus eterno, Senhor da glória, Deus maravilhoso e poderoso. Eu quero, Senhor, neste momento, estar agradecendo a Ti por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, de estarmos aqui para cultuar o Teu nome, para adorar ao Senhor. Eu agradeço a Ti pela presença de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que veio visitar e estar aqui neste culto. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos Seus filhos. Leva o Teu povo em paz. Dê uma noite abençoada para cada um, Deus. É o que eu peço ao Senhor e já agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos e não saia sem saudar o seu irmão e a sua irmã no nome de Jesus.